nós estamos falando de uma recuperação de créditos tributários, de uma repetição de um indébito tributário que precise de uma ação judicial, quais são as possibilidades? Ou você impetra um mandado de segurança, ou é uma ação ordinária. Nessa ação ordinária, por que eu estou falando isso? Porque mandado de segurança tem um rito específico, tem características específicas. E uma ação ordinária é aquela que vai seguir as características normais do Código de Processo Civil. Tá? Não tem uma legislação específica sobre isso. Então, ou é um mandado de segurança ou é uma ação ordinária, que pode ser uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, ou uma ação anulatória cumulada com repetição de indébito. Só para já diferenciar, vou fazer aqui de trás para frente, diferenciando a ação declaratória da ação anulatória. Por exemplo, quando é que eu teria uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica? Eu teria quando eu quero que o juiz reconheça que aquele valor ele não é devido, que eu não sou contribuinte daquilo, ou que aquele recebimento não é um recebimento que deve se sujeitar à tributação. E aí eu peço as duas coisas, vejam. Peço para ele dizer, olha, esse valor aqui não deve se sujeitar à tributação. Reconheça isso, declare isso. Mas eu não quero só que ele reconheça, né? Eu quero que ele também condene a devolução dos valores que tenham sido indevidamente recolhidos. Então, voltando até, vou usar até como parâmetro, como exemplo aqui, essa questão da tributação da pensão alimentícia, tá? Então, eu posso entrar com uma ação ordinária em que eu falo assim, olha, os valores, juiz, o STF decidiu que os valores que o alimentando recebe a título de pensão alimentícia, que ele não é renda, que sobre ele não pode incidir imposto de renda. Então, daí o caráter declaratório, declare que não existe uma relação jurídica tributária, declare que é indevida a incidência de imposto de renda sobre esse valor da pensão alimentícia. Só que, além disso, eu falo também uma outra coisa. Olha, só que o que acontece é que o autor da ação, o contribuinte, recolheu o imposto de renda. Já vem, nos últimos 5 anos, às vezes até mais que isso, recolhendo imposto de renda sobre esses valores. Então, além de você reconhecer, né, Vossa Excelência, claro, além de reconhecer que é indevido essa tributação, declarar isso, também condene a União a devolver esses valores que tenham sido indevidamente recolhidos. Então, vejam só, é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ou seja, para declarar que é indevido o tributo, cumulado com a repetição do indébito. Mas e a anulatória? Quando é que entra a anulatória na jogada? A anulatória entra na jogada quando você realmente quer, como o próprio nome diz, anular alguma coisa. É muito comum, inclusive, utilizá-la nos casos de parcelamento tributário. Parcelamento, quem parcelou o tributo pode pedir repetição do indébito se houver motivos jurídicos, ou seja, tinha uma decadência, tinha uma prescrição, o STF ou o STJ julgou ali que é ilegal, que é inconstitucional, é um tributo indevido. Então, o direito tributário, nesse ponto, é muito parecido com o direito penal. Né? No direito penal, não basta você confessar. Quantas vezes uma mãe, para proteger um filho, confessa um crime para proteger o seu filho? Ela prefere ela ser condenada do que ver o seu filho nessa situação. Mas se provado que não foi ela, que foi o filho, ou que simplesmente não foi ela não pode ser condenada. Direito tributário também, né? É uma previsão que não decorre do contrato. Vocês lembram disso, né?
Tributo não é uma previsão contratual. Tributo é uma cobrança decorrente de lei. Se ela é uma cobrança, o tributo que é decorrente de lei, aí a cobrança tem que estar de acordo com a lei. Então, se tinha um débito que já estava prescrito, mas apesar disso, poxa vida, eu precisava de uma certidão negativa de débitos, então apesar do débito prescrito, eu fui lá e fiz um parcelamento. Aí depois eu vou conversar ali com, né, a advogada. Vou lá falar com a Jack e a Jack fala assim: não, Fabiana, mas esse tributo aqui já estava indevido, já tinha prescrito. O que nós vamos fazer? Vamos entrar com uma ação anulatória. Vamos anular esse parcelamento tributário e vamos cumulado com a repetição de débito, pedindo de volta o valor que eu paguei a mais. Né? Então, vejam só, exemplos dessa situação. Então, quando eu tenho a ação ordinária, né, o que eu quero nela? Eu quero ou declarar alguma coisa e pedir a devolução do tributo, ou anular um ato e pedir também a devolução do tributo. Sempre a gente está falando aqui de repetição de indébito. Né? Pode ter só uma ação anulatória que não seja acumulada com repetição de débito? Claro que pode. Digamos que eu sofri um auto de infração. Estou sofrendo uma exigência tributária. Lavraram um auto de infração contra mim. Eu não paguei. Mas eu quero brigar no judiciário para anular. Aí eu vou entrar com uma ação anulatória do débito tributário. Não vou pedir a devolução. Não vou pedir a repetição de débito, porque eu não paguei. Outra coisa na declaratória de inexistência de relação jurídica. Pode ser só a declaratória sem a repetição de débito? Pode. Por quê? Porque se eu não paguei, né, digamos que eu não tenha pago um determinado tributo. Então, mas eu quero ter a segurança de que eu não vou sofrer uma exigência, que eu não vou sofrer uma cobrança daquilo.